sou eu através dos meus medos? Sou Paula Garrefa, sou consteladora sistêmica e operadora da mesa radiônica Acessos. E eu vim compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha história, sobre o meu despertar. Por quê? Porque eu entendi que quanto mais nós nos unirmos entre as pessoas que estão caminhando nesse autoconhecimento e despertar, auxiliaremos outras pessoas. Então, senti no coração. Porque por muito tempo, na verdade, eu guardava tudo para mim. Porque eu tinha medo de falar em público, medo do julgamento, medo de tantas coisas. Então eu compreendi que o pouco que eu sei, o que eu aprendi, desenvolvi em mim e deu certo, e eu compreendi que é um caminho que é para se seguir, estou compartilhando com vocês hoje. Então, quem é você através dos seus medos? Por muito tempo, como eu disse, eu fiquei atrás, nesta sombra, culpando e vitimizando todo mundo que estava à minha volta, porque eu não conseguia entender que o meu medo era meu e eu estava me paralisando diante de algo que eu não sabia o que que era. Qual era esse medo? Por que esse medo? E aí eu fui compreender através das constelações sistêmicas e de muitas terapias que eu fui desenvolvendo ao longo da minha jornada terapêutica aí faz 5 anos profundamente que eu estou nesse despertar para mim, para as minhas dores, para as minhas inseguranças. E as constelações foi a ferramenta que me trouxe esse entendimento, porque eu entendi aonde tudo começou, por que começou e como fazer para mudar tudo isso. Então, eu quero compartilhar com vocês hoje. Bom, na verdade, a história que você viveu, desde o período gestacional, moldou quem você é. Então, o período na verdade, vem desde o período de pré-concepção, como seus pais se sentiam diante da vida, seus avós, todo o contexto ali em volta. Período de concepção, como foi para a mamãe esse período de concepção? Como ela se sentiu? Como foi que aconteceu? Como ela estava se sentindo naquele momento? Porque eu trabalho sobre espiritualidade, sobre neurociência, sobre sentir, não é racional. Então, tudo que você viveu no período gestacional, dentro do período gestacional, a gente tem um período de sistema gemelar, por exemplo, eu sou o sistema gemelar, tenho muitas pessoas que são sistema gemelar e não sabem, porque o sistema gemelar é, na verdade, dois embriões, né? Ele se desenvolveu, só que esses, né, o seu irmão, na verdade, não conseguiu vir à vida, ele morreu. Então, esse sentimento, essa sensação, essa energia que esteve com você trouxe limitações, sentimentos e tantas outras coisas que você trouxe para a vida adulta. É só realizando a constelação para saber se você é gemelar ou não. Ah, mas minha mãe não foi. Não é sobre isso. Não tem como detectar. Às vezes esse embrião ele fica 3, 4, 5 dias, 7 dias, uma semana, enfim, não tem um tempo. Ele estava ali com você e gerou muitas energias, muitos conflitos, muitos medos e muita insegurança pela perda desse irmão, ok? Então, tem o período também depois da gestação, vem o nascimento, que muitas vezes é traumático, e como a mamãe está se sentindo, a criança se sente, como ela se sentiu acolhida diante da família, das pessoas, dos hospitais, enfim, de tudo, tá? Então, tudo que você viveu moldou. Primeiros anos de vida, que são os 7 anos primeiros, né? Que a criança ela precisa e necessita de alguém que acolhe, que nutre, que dê segurança, dê direcionamento. E quando essa família ela não tem essa estrutura, ou mesmo ela tem alguma estrutura, mas esses pais têm muitas crenças em relação a relacionamento, a dinheiro, né, a saúde, a tudo na vida, em todas as áreas da nossa vida, ela transfere aquelas crenças para esse filho. E esse filho acredita né, absolutamente verdade, que aquilo tudo que ele aprendeu é verdade absoluta. E, na verdade, ele sente ao longo da história, conforme ele vai crescendo, que aquilo não faz sentido, mas por honra
aquela família, eu continuo seguindo. Ou, maioria das vezes, é muitas vezes inconsciente, porque a gente não despertou ainda. A mudança só acontece quando a gente desperta e tem a oportunidade de fazer diferente. Então, aqui, tudo que você viveu moldou quem você é. É a sua história, o que você trouxe hoje, qual é a sua bagagem, qual é a mala que você está carregando aqui nas costas. Ela é sua ou de alguém da sua família, dos seus pais, dos seus avós, tá? Só que você pode viver e escolher o agora. E o agora é sua responsabilidade. Então, quando você tem conhecimento, você pode caminhar, seguir um outro caminho e fazer diferente. É a sua responsabilidade, não é do outro. Por quê? Porque o adulto resolve as questões, os problemas, as dificuldades. A criança, ela sentiu a falta. Por isso que a gente fala criança ferida. A criança ferida, ela sentiu a falta daquele acolhimento. Ela cresceu, ela endureceu. E o adulto veio cheio de feridas emocionais, né? Abandono, rejeição, humilhação, traição, injustiça. Todos nós vivemos ela ao nosso olhar biológico, que cada criança sentiu. Mas, Paulo, eu não fui abandonada. Não é sobre ser o ato, é sobre como eu me senti diante das situações e da vivência daquele núcleo familiar, daquelas brigas, daqueles pais que só brigavam por falta de dinheiro, aqueles pais que brigavam porque não se entendiam, não conseguiam se relacionar um com o outro, cada um na sua dor, na sua insegurança, no seu medo, e não tinha compreensão de entender a dor do outro. Mas hoje nós temos tendo a oportunidade, né, de trabalhar tudo isso e fazer com que os nossos filhos não passem pelas mesmas situações e eles possam escolher a sua própria história, porque é sobre isso. Todos nós viemos para escolher, para desenvolver e vivenciar a nossa própria história. Ok? Então, muitas vezes acreditamos que somos o medo ou a insegurança, mas na verdade eles são padrões que herdamos, tá? Que carregamos da infância, da família e das experiências que tivemos, ok? Eu não sei que medo, por que que eu tenho medo de falar em público? O que que aconteceu? Como foi minha infância? Eu fui muito calada, fica quieta, você fala demais. Muita insegurança. Como foi a estrutura? Meus pais se separaram. Como foi? Por que que eu me sinto segura? Porque eu vejo minha mãe trabalhando muito e eu querendo aquela energia feminina, nutridora, e minha mãe tinha que sair para trabalhar porque estava ausente de pai, porque estava faltando as coisas. Olha a escassez. Eu entendi que a vida é pesada, que trabalhar é pesado, que tem que trabalhar muito, muito, muito para ganhar dinheiro. Por isso que hoje nós não conseguimos, muitas vezes, temos dificuldade de ganhar dinheiro porque olhamos a vida muito pesada. Porque foi esse olhar que nós enxergamos. E para desconstruir isso, somente com exercícios, exercícios diários. Mas, Paula, não existe outra forma existe a forma de exercitar. Eu exercitei a minha mente, trouxe para minha mente todo dia. Isso é verdade. Dinheiro é difícil, trabalhar é difícil, ganhar dinheiro é difícil, relacionamento é difícil, homem não presta. Você trouxe isso e sua mente entendeu, tá tudo guardadinho por tudo que você vivenciou, registrou, e eu continuei repetindo, repetindo, repetindo. Agora eu preciso desconstruir e trazer a construção de novos valores que eu acredito. Porque se eu falo, homens são maravilhosos, e eu falo, nenhum homem presta, eu sinto dentro de mim que nenhum presta. Eu preciso desconstruir esse sentimento. Não é da boca para fora, porque não é afirmações positivas diárias. É eu afirmar uma frase e dizer essa frase. Como você se sente, Paula, diante desta frase? É pesado. Para mim, o homem não presta, então eu preciso trabalhar isso. Eu preciso de ajuda. Eu preciso entender por que que esse homem para mim não presta. O que aconteceu na minha história? O que que eu trago com tanta força? Tá fazendo sentido para vocês? Pois eu quero que vocês deixem num comentário as experiências de vocês para que a gente possa trocar e auxiliar outras pessoas também neste universo,
ok? Toda dor, toda doença esconde algo. Tá? Essa frase é de um grande terapeuta, Elton Heller, e quando a gente olha, né, o que está por trás desta dor, desta doença, abrindo espaço para a cura, para o novo. Por quê? Eu vou falar eu tenho, mas não tenho mais. Eu desenvolvi enxaqueca, porque quando a gente fala a gente tem, eu estou trazendo para mim como uma verdade. Ela é minha, e na verdade ela não é minha. Eu trouxe de uma história esta enxaqueca, mas Paula, a enxaqueca, ela é processo neurológico. Ok, a ciência explica, mas a gente herda e o nosso corpo, por herdar, tem gatilhos naquilo que dói mais. Então, eu desenvolvi a enxaqueca pela história de vida que eu carrego também, ok? Minha mãe é uma enxaquecosa, minha avó, ela era uma pessoa extremamente controladora, muito, né, muito exigente. E aí, eu, para ser vista por ela, porque foi uma mãe muito yang, uma mãe muito trabalhadora, uma mulher que não pôde nutrir, porque ela não tinha essa nutrição dentro dela, porque ela estava focada nos valores para ajudar na casa. Então, o foco dela, qual é o seu foco? Onde você está gastando energia? A minha mãe gastava em conseguir dinheiro para pagar as contas e não faltar nada. E aí as minhas construções de crenças foram criando. Mamãe me olha e ela não podia me olhar, ela não estava disponível para mim. Então eu não fui abandonada, mas me senti abandonada. Isso neste momento desta vida, quando eu já tinha aí meus pequenos anos de vida. Teve o processo gestacional da perda de um irmão, um mês antes de eu nascer, ela se desconectou, e ali foi um processo também que já se começou, desconexão, e eu fui sistema gemelar, onde tudo a dor da perda desse irmão, dessa energia, eu senti. Então você vê que é um acúmulo e meu corpo foi registrando, minha mente, minhas células, meus órgãos foram registrando todas essas mensagens vibracionais e energeticamente. E aí eu vim vindo, vim trazendo. Então, quando algo acontecia, alguém falava para mim algo que acionava meus gatilhos, eu já me paralisava diante da vida. E assim fui treinando a minha mente. E aí eu fui vendo que eu tinha capacidade, mas não me sentia capaz. Eu tinha vontade de transformar e não tinha força para transformar. Então, estar aqui hoje é um grande desafio, foi uma grande transformação, um grande momento de permissão na minha vida de olhar, Paula, tudo aconteceu, já foi, é passado. Agora você treina para transformar tudo isso e você ser quem você veio para ser, sua missão, seu propósito de vida. E aí, quando você vive seu propósito de vida, você traz leveza, você traz alegria, tudo que você faz é leve. Não, você não precisa dizer sextou, meu Deus, sextou, graças a Deus, tenho sábado e domingo para descansar. Não, você sente prazer por estar fazendo algo no sábado, no domingo, se for necessário. Você compreende que é muito diferente? Se eu estou dizendo que sextou, vou descansar, sabe, naquele sentimento de peso, não de estar com a família, mas de peso, tem algo errado. Eu amo o que eu faço. Aonde eu trabalho, eu tenho prazer onde eu estou. Se não está, está pesado, está adoecendo. Então, toda dor, toda doença esconde algo. Por quê? Eu escondi através da minha doença para ser vista, para ver se alguém me ajudava. Mas não adianta ninguém me ajudar se eu não aceitava ajuda, se eu não queria compreender ajuda e se eu não fazia aquilo que precisava ser feito para sair desse lugar. Porque ajuda a gente recebe, mas a gente escolhe ou fica no mesmo lugar por medo, por não, por medo do novo, por medo de não dar conta. Olha quantas crenças. Então você entende que o despertar, quando você faz um atendimento terapêutico, principalmente integrativo, dentro das terapias energéticas, não é um atendimento, é um tratamento. É sobre a sua vida, é sobre a sua história. Você compreender, trazer clareza e fazer os exercícios e fazer a ressignificação, exercitar, trazer para o dia a dia. Como foi meu dia? Nossa, aconteceu isso. Mas por que que aconteceu isso? Por que que eu não consegui ter esse autocontrole? Que a maior dificuldade do ser humano é esse autocontrole, né? O autocontrole da mente, de parar de se sentir julgada.
pelo outro? Por que que eu tenho, o outro fala, eu fico em mimimi, eu fico, ai, porque ele fez isso comigo? Ele fez porque você está na vitimização, você está na dor, você está na criança. Não estou aqui para passar a mão, eu estou aqui para trazer clareza. E você fala, poxa, Paula, tá doendo, dói. Mas a força dessa dor vai ser você que vai colocar. Dói. Mas, Paulo, o que que eu preciso fazer? Então, fica nessa aula até o final, que a gente vai trazer, eu vou trazer bastante clareza, conhecimento e exercícios para você fazer, para que você possa, se permitir sair deste lugar. Quanto eu me permito me libertar e sair deste lugar de paralisação? Qual é o grau? Dê uma nota agora para você, de 0 a 10. Qual e quanto eu me permito me libertar e sair deste lugar de dor e paralisação? É você que vai dar essa nota, não sou eu. Então vamos identificar um pouquinho os medos também e as inseguranças, ok? Então esses medos, eles moldam a nossa identidade atual, a nossa forma de viver e as nossas escolhas, certo? Eu trouxe isso no início para vocês. Pergunta importante agora para reflexão. O que eu faço, o que eu não faço, desculpa, por medo? Traga algo na sua mente agora. Não fica procurando, traga. Eu quero fazer algo, mas eu não faço por medo. Meu exemplo, fazer aulas, trazer aulas. Por que que eu não faço? Pelo medo do julgamento alheio. Porque eu não tenho um lugar legal, tudo tem barulho, a câmera não tá boa. Eu vou dando desculpa. Tudo que você dá desculpa é que você está se protegendo dessas feridas emocionais que você viveu lá na infância, ok? E quais áreas, né? Em quais áreas da vida eu sinto insegurança? Então é importante você trazer. Eu sinto insegurança no meu relacionamento, eu tenho muita insegurança, eu não confio, eu não estou bem, eu não vivo bem com o meu relacionamento, nós brigamos muitos. Então, anota, relacionamento. Eu vou pedir para vocês trazer um caderninho. São aulas muito didáticas que vocês precisam exercitar. Então, o caderno é a forma que você tem de trazer, eu trago para a consciência e vocês escreverem para memorizar, é PNL, ok? Então, quais áreas da minha vida sinto segurança? Relacionamento, financeiro, dinheiro, relacionamento no trabalho, o trabalho, não consiga, é muito difícil, está pesado. Escreva as áreas que você tem maior dificuldade, ok? Não consigo me socializar. Paulo, eu tenho vergonha de falar em público, eu não consigo, eu travo, eu não sei o que acontece. Escreva, é importante você escrever aquilo que te paralisa, é muito importante, porque senão fica vago na mente e você não sai do lugar, ok? E como isso afeta seus relacionamentos, seu trabalho e sua autoestima. Eu não tenho autoestima porque todas as áreas da minha vida, algumas áreas da minha vida estão afetadas, estão em desequilíbrio, e tudo que está em desequilíbrio eu não consigo ter força para lidar, porque eu acho que eu não sou boa ou suficiente e capaz. Baixa autoestima, não sou boa o suficiente e capaz de resolver e de fazer diferente. Por isso, é a baixa autoestima, ok? Então vamos lá. Quando você reconhece onde, quando e como começou tudo isso. É muito importante, gente. Você pode iniciar a sua transformação. Quando você reconhece onde começou, quando começou e como começou. Como eu disse para vocês, as constelações sistêmicas, ela é uma ferramenta que traz essa essa explicação, ela te traz aonde tudo começou, por que você começou. Paulo, eu tenho dificuldade em falar. As constelações é trazer para você a clareza, né? A constelação sistêmica multidimensional na qual eu trabalho, tá? Existem várias ferramentas, vários profissionais. Estou falando da que eu trabalho, da que eu desenvolvi, né? Na verdade, da que eu desenvolvo o trabalho, né? Esse trabalho das constelações sistêmicas é pela professora Fernanda Werner. É uma metodologia multidimensional. Vai muito além de uma camada só, é muito mais.
Então, vamos continuar aqui nosso trabalho, nossa. Vocês estão gostando? Eu quero que vocês comentem aqui para mim, para que eu possa compreender um pouquinho, entender um pouquinho como vocês estão se sentindo e poder cada vez mais ajudar vocês nesse despertar, como muitas pessoas me ajudaram. Então, seria egoísmo, estava sendo egoísmo meu guardar tudo para mim. Então, entendi, compreendi na alma que era importante eu compartilhar, porque quanto mais compartilho, eu aprendo e escuto, porque eu não estou falando para você primeiro, eu estou falando para mim, porque eu estou escutando primeiro. Isso é humildade, é você olhar e falar, é sobre mim. Eu estou falando para você, está despertando em mim também. Sempre será assim. Então, eu vou pedir para que vocês, tá, façam as perguntas, escreva, trouxe para a consciência, porque é muito importante. Não fuja do que é importante para você. Paula, eu já fiz tantas terapias, já fiz, só que você fez corretamente. Você fez aquilo que precisava ser feito, você fez os exercícios, você fez o que a pessoa pediu? Não. Paula, eu fiz. E por que que eu não saio do lugar? Porque é aos pouquinhos, você quer colocar a carroça na frente dos bois, você quer. O desespero é tanto, a necessidade, porque a gente está num mundo tão globalizado, é muita informação que nós, na minha época, não tinha, né? Então, eu estou completando 50 anos, quer dizer, na minha época não tinha celular, não tinha isso. A gente assistia uma única coisa, era poucas coisas. Hoje tem muito estímulo, então a gente quer aprender tudo de uma vez. Não é sobre isso. Não é sobre isso, isso está trazendo ansiedade. É sobre a gente olhar e focar naquilo que eu preciso. Olhar aquilo que está doendo mais, aquilo que precisa ser feito. Depois eu fortaleci, consegui, eu vou para um outro tópico. Eu, por muito tempo, me sabotei demais. Porque eu fazia isso. Minha mente é muito acelerada. Continua sendo, eu não mudei. Mas quem domina ela sou eu. Sou eu que domino ela hoje. Então, a minha consciência presente que domina meu inconsciente de que eu vivi. Então, quando vem os pensamentos, eu, Paula, pera aí. Aqui é um exercício já, hein? Eu estou trazendo aqui. Pera aí, presente. Traga você para o presente, Paula. Pera aí, vamos parar. Porque quando eu faço isso, eu saio do passado. Eu saí daquela dor, porque aconteceu isso, porque a fulana fez isso, fez, passado, olha o verbo, porque fulano fez isso. Pode parar agora, Paula, respira fundo, faça respirações, a respiração volta você para o presente e vai te perguntando, peraí, por que você está passando por isso? Por que você está pensando nisso? Foca aqui agora, e eu vou trazendo e fazendo perguntas para mim mesmo. Esse é um grande exercício, depois vocês anotam eles, ok? Bom, vamos lá. Onde tudo começou. Já trouxe aqui, vou trazer um pouquinho mais profundo. Infância. Tudo começou lá no período gestacional, lá na infância, né, com as posturas dos pais, dos avós, de quem você foi criado, na escola, tá? Porque tudo que você fazia não vai dar certo. Tá fazendo errado. Você tá tentando ali, o outro tá fazendo. Tá errado, para! Não é assim que faz. E você repete, e a pessoa repete isso centenas e milhões de vezes para você. Cuidado, ó, não confia em ninguém, tá? Cuidado, não vai na esquina, não confia em ninguém, não pega nada de ninguém, não conversa com ninguém. Você não consegue fazer isso. Você tem muita dificuldade. Então, nós e as pessoas à nossa volta, ela vai sempre trazendo e reforçando aquilo que mais está dolorido, que são as nossas falhas, vamos dizer. As nossas falhas, porque nós estamos aprendendo, e na verdade são as crenças deles. Então, o que que eu trago para vocês hoje? Positivo, traga para o seu filho e para você mesma. Fez algo do seu filho, ensina seu filho, deixa ele montar diferente, deixa ele tentar fazer diferente. Ele precisa tentar, ele precisa experienciar, mas ele vai se machucar. Separa, mostra, orienta, fica perto. Ele precisa sentir. Você não vai deixar ele se machucar,
mas ele precisa sentir que aquilo é desafiador. Tem criança que enfrenta, tem crianças que já nascem com medo e não enfrenta. Então você precisa compreender, entender o seu filho também para auxiliá-lo. Vamos tirar os nãos da frente e vamos fazer o que você acha. Qual é a sua opinião? O que você gostaria? Como você acha que pode ser feito? Isso é treino. Então, vamos continuar aqui. Feridas emocionais, abandono, rejeição, humilhação, injustiça e traição. São as feridas que a gente viveu lá na infância e trouxe essa coraça. Então, muitas pessoas, elas engordam, criam gorduras, porque vestiu a armadura, a coraça de que ninguém invade mais meu espaço. Chega, não aguento mais. Já fui humilhada, já fui traída, já fui. Ninguém me faz mais nada. A criança ser traída, ela sente que ela foi traída pelo pai, por mentira. Aquelas mentirinhas bobas, né? Eu vou ali e já volto e nunca volta. Aquela humilhação que a criança está fazendo uma coisa e ela está feliz e fala, ai, que ridículo. Humilha a criança, chama a atenção da criança na frente de outras pessoas. Porque cada criança tem um temperamento, que aqui é um outro estudo, mas eu vou trazer aqui para vocês trazerem para a consciência. Nós temos 4 temperamentos. Colérica, eu sou uma colérica, né? A colérica é aquela que é a mais bravinha, raivosinha, né? Aquela intensa, pessoa mais intensa. Então, desde criança, o temperamento não muda, ele só é abafado pela nossa história. Por isso que a gente deixa de fazer o que a gente veio fazer, ser o que veio fazer. Então, eu fui muito abafada por toda a minha história. Temos a sanguínea, que é aquele que viaja, que gosta da liberdade, é livre. E aí os pais poda, não pode, não pode, não pode. E aquela criança acredita que aquele sentimento dela não existe. Então, o sanguíneo, ele é uma pessoa livre, aberta, sem muitos detalhes. Aí tem o fleumático, aquele mais avoador, né? Aquele mais tranquilão, de boa. Aí é o folgado, não faz nada direito, deixa tudo para trás, sabe? Aquele mais esquecido. E tem o melancólico, que é o exigente, é o controlador, sabe? Aquele mais crítico, resistente. Então, ele tem um temperamento muito forte. E aí, a criança que é muito abafada, ela vem também com coraças, vem com as feridas. Então, todos nós, ok? Então, a gente tem 4 temperamentos que muitas vezes, e na maioria das vezes, eles são abafados na infância. A gente cria feridas emocionais, né? Que são todas essas que eu trouxe para vocês. E aí eu crio as armaduras. E aí eu digo, estou procrastinando na vida. Nada mais é que procrastinação é o quê? São feridas, coraças que eu não dou conta, eu não consigo entender por que eu estou agindo assim. Então eu faço cursos, eu faço e não consigo terminar nenhum, porque eu fico patinando. Então é aqui que eu preciso entender, não adianta comprar cursos, eu preciso de ajuda com alguém que me coloque nesse eixo, nesse equilíbrio, que me ajude, que me dê a mão. E foi aí que eu entendi, depois de muito, muito tempo, entendi esse despertar, esse olhar, eu preciso de ajuda, tenho humildade. E aí eu fui buscar ajuda individual, e aí eu comecei a me fortalecer, compreender, porque é muito bom você conseguir compartilhar com outro aquilo que você sente sem julgamento. Então, traga isso para a consciência, tá? Se você está procrastinando, você não está conseguindo, busque ajuda terapêutica, né? Para que você possa se fortalecer, né? E aí você está na base e aí você seguir, porque esse é o caminho da terapia, né? Das terapias energéticas, das integrativas, é você chegar no limite e caminhar sozinho e não ficar dependendo de ninguém. Você não é dependente de ninguém. Você é livre para fazer as suas escolhas e fazer o que você deseja. Apenas precisa se encontrar, ok? Então, a gente também herda heranças familiares, padrões de medo transmitidos por gerações
tá? Por gerações e gerações, os nossos pais, avós, né? Então, dentro das constelações sistêmicas, eu trago muito isso, certo? Desse trabalho e de entender aonde tudo começou, porque muitas vezes você está trazendo lá dos seus ancestrais, tá? E são energias, a gente está falando sobre energia aqui, sobre vibração, ok? E também de experiências traumáticas de fracasso, rejeição, de dor que marcaram sua vida adulta, mesmo já na adolescência. Então, o trauma, ele não é só vivido lá no presídio gestacional, primeiros anos de vida, nascimento. Ele vem, né, ele vem vindo na infância, pode acontecer. No meu aconteceu muito, foi um impacto muito grande na adolescência, com 16 anos, um impacto muito traumático. Foi aí que bloqueou tudo mesmo, onde eu não tive capacidade. Olha, olha o português. Onde eu não me senti capaz de fazer uma faculdade, joguei culpa no meu pai, porque meu pai não me fortaleceu. Foi mais fácil fazer isso, porque eu não tinha, eu não conseguia me sentir capacitada para fazer uma faculdade, porque eu escutei tanto isso dentro da escola, e depois aconteceu no meu primeiro trabalho, que foi tão traumático que eu soltei para não doer mais. Eu falei, deixa quieto, né? Não aprendo, eu não tiro nota na escola, eu não conseguia tirar nota na escola, né? Gente, foi tão desafiador para mim. Eu não conseguia tirar nota, eu só passava de ano porque veio a lei lá, não lembro de quem, de qual governador, e que não podia mais repetir de ano, então fazia trabalho. E eu me dedicava muito. E eu me dedicava, mas eu não aprendia. Então, eu posso, né, eu posso ter tido, eu era muito ativa, uma menina muito ativa, TDAH, que eu nunca fui procurar, né, mas eu sou uma pessoa muito acelerada, sempre fui de fazer muita transformação, de agir, de fazer. Então, assim, alguém me pede algo, bora fazer. Bora fazer, porque fazer é transformar. Então, eu sou essa mulher da transformação. Conta comigo que eu faço e executo. Não sou muito da criação, eu gosto da execução. Então, eu sei o que eu gosto. Não, eu não sei criar. Eu sei criar. Mas a minha energia eu gasto na execução, na transformação. Ok? Então, temos as pessoas da criação, temos as pessoas da execução. Então, se unem. Então é sobre isso. Criar aulas. Nossa, eu não posso, não consigo, é difícil. Entrei em catarse, em crises existenciais muito grandes, porque acionava os gatilhos. Mas mesmo assim, você tinha consciência, Paula. Então, eu tinha consciência, mas era uma consciência aqui, ó, não era aqui no sentido. Precisou de um tempo para minha alma amadurecer e falar: meu Deus, é você enxergar uma criança de 10 anos fazendo algo e fala, como assim? Somos todos iguais. Todos iguais. Se ela pode, eu também posso. Então, por isso que eu falo que a experiência de alguém pode transformar a minha vida, a sua vida. Foi o que aconteceu com a minha. Eu vi uma criança de 10 anos fazendo algo que eu estava brigando comigo, que eu não podia, que eu não sabia fazer. Você entende que a experiência do outro transforma a vida do outro? É sobre isso, por isso que eu estou aqui hoje. Então, vai trazendo para a consciência de vocês, ok? Estão gostando da aula? Ela vai ficar um pouquinho longa essa aula, porque é uma aula muito profunda. Eu não quero fazer aulas rasas, eu quero que vocês se percebam, que vocês se permitem e aceitem ajuda e busquem ajuda. É muito importante, tá? Paula, é muito caro terapia. Olha a crença de falta de autovalorização sua, que está aí no seu inconsciente. Você põe valor no outro porque você não se valoriza, baixa autoestima. Você põe sempre preço e valor, mas eu não tenho. Se organiza. É sobre disciplina, organização, foco. Sem isso, você não consegue fazer as coisas na sua vida. Eu quero fazer 20 coisas. Dessas 20, qual é a prioridade? Muitas vezes você gasta com coisas que você nem percebe, supérfluo, mas gasta. Faz a lista. Você não faz aquilo que você deseja, tem vontade, mas vai lá na farmácia e compra um monte de remédio porque fica doente depois.
E aí o seu dinheiro todo foi para a farmácia. Então, você gasta o seu dinheiro na farmácia porque não faz o que você quer, mas não faz um tratamento para aprender a lidar com o que você deseja. Faz sentido para vocês? E sair deste lugar e conquistar muito mais. Porque tudo está no universo, tudo é nosso, meu, seu, de todo mundo. Só que você está escolhendo ficar neste lugar por crenças, por estar repetindo todo dia a mesma coisa. Precisa tirar isso, precisa desconstruir isso. Então, vou trazer para vocês aqui algumas frases que te mantêm no padrão da insegurança para você trazer consciência e no seu dia a dia não repeti-la. Não vai dar certo. Nossa, tudo que eu faço não dá certo, tudo que eu faço parece que acontece alguma coisa, tudo. Por que que não dá certo? Qual que é a sua frequência? Você está vibrando em quê? Ok? Porque tudo que não dá certo, eu estou vibrando numa energia baixa, do medo, da vergonha, da rigidez, do controle, da insegurança, do medo. Isso é medo, isso é baixa frequência. Então, se eu baixo a minha frequência, eu me alinho à frequência energética dessas energias aqui, tá? Então, e das pessoas que estão nesta mesma frequência. Então, quais são as pessoas que estão na sua vida? Mas, Paulo, eu vou ter que me afastar dessas pessoas? Não, você precisa só encontrar pessoas com vibrações mais elevadas para você treinar e trazer equilíbrio quando você estiver com essas pessoas. Não é sobre sumir, desaparecer. É sobre você fortalecer e lidar com essas pessoas que ainda não conseguem estar numa frequência equilibrada. É totalmente diferente, gente. Não é o extremo, é o equilíbrio. Tudo é muito difícil. Gente, eu repetia muito isso. Eu não consigo, é muito difícil, eu não vou, eu não sei mexer no Canva, eu não sei mexer no WhatsApp, eu não sei mexer nisso, eu não sei nada. Tudo eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei mesmo. Então, tudo que eu vibro e desejo e falo volta para mim em ressonância. Quando alguém faz mal para outro, ai, Jesus vai castigar, Deus não castiga, nem Jesus, tira eles da jogada. É sobre lei da ação e da reação. Aquilo que eu faço para o outro volta para mim. Ponto. Ponto. O que eu desejo para o outro volta para mim. O que eu desejo para mim fica comigo. E o que que você está desejando? No que você está vibrando? Mas, Paulo, eu repito frase, faço ponopono, não é sobre repetir, gente. É sobre sentir. Quando você repete como você se sente, repetindo essa frase. É pesado. Eu consigo executar essa frase. Eu vou executar como eu me sinto. Você precisa se perguntar. Eu não consigo sozinha, eu não mereço. Olha a falta de merecimento aqui, como é grande. Sempre foi assim, a minha vida foi assim, tudo assim. E eu continuo, coitadinho, nossa, ai, eu tenho que dó. Gente, não tenha dó das pessoas, pelo amor de Deus, não tenha dó. Dó é uma energia, uma frequência tão baixa. Eu estou dizendo para o outro inconscientemente. Você não tem força, cara. Você não sabe nada, hein? Nossa, que pena. Que pessoa fraca. Coitadinho, que dó que eu tenho dele. Você tira a força dele. E aí você faz para ele porque você tem dó dele. E quando você faz para ele, você tira a força. Isso é sistêmico. Você está mostrando para ele, olha, eu vou fazer para você porque eu tô com dó. Mas o seu sentimento, porque você não entende o que é dó, tá entendendo agora. Então, eu tô com dó, eu vou fazer para você. Coitadinho, precisa sair desse lugar. Aí passa um dia, 2 dias, o cara tá no mesmo lugar. Porque ele não aprendeu, você fez para ele. A pessoa só aprende fazendo, executando. Você aprendeu porque você executou. Então, deixa o outro executar. Só dê força, segura a mão, oriente, fortaleça. Tô aqui do teu lado. Se precisar, tô aqui, tô te segurando. Mas faça. Faça porque você é capaz. Então, como eu trouxe para vocês, essas frases te mantêm em frequência vibracional muito baixa, presa no medo.
ok? Então, treino, né? Vou trazer um exercício para vocês treinar a mente e mudança de padrão. Então, exercício aqui, por isso que o caderninho é importante, ok? Então, você vai identificar as frases negativas que você repete todos os dias. Você consegue perceber? Se você não conseguir perceber, você me deixa nos comentários que eu envio para você, eu faço uma outra aula com frases, escreva aqui nos comentários se vocês querem essa aula que eu trago padrões em fases da vida, né? Relacionamento, dinheiro, enfim, ok? E aí vocês vão treinando. Mas identifique as frases negativas que você repete todos os dias. Ai, Paula, eu repeti que tá difícil. Anota. Por que está difícil? Diga seu nome primeiro. Diga seu nome. Traga você para o presente. Por que que você está achando que tá difícil? Ah, porque eu não dou conta. Porque isso acontece comigo, tá difícil. Segundo passo, substitua imediatamente por uma afirmação de poder. Então, faz o exercício, chama você no presente, diga seu nome e substitua imediatamente por uma afirmação positiva. Eu escolho acreditar que é possível, eu me permito experimentar o novo, eu estou segura para dar este novo passo na minha vida. Essas práticas têm que ser diárias. E se você se perceber já no momento que você já trouxe como negativa, transforme imediatamente. Esse é o exercício, então a prática é diária, tá? Eu falo muito que orai e vigiai os seus pensamentos. Você abre portais a todo tempo, baixando sua frequência. O que que é portais? Tô aqui, ó, eu abri um monte de portais agora, porque as palavras têm frequência, tudo tem frequência no universo. Então, hoje eu trouxe frequências positivas para vocês, para elevar a sua vibração, tomar consciência daquilo que está paralisando, para que você tome as decisões, né, a decisão importante na sua vida, para que você saia do lugar aonde você está, ok? E vou trazer outro exercício, mas é um exercício sistêmico agora, tá? Honrando e liberando o seu medo, ok? Então eu trouxe o primeiro exercício, ok? Agora vamos trazer o segundo exercício. Eu vou pedir para que você feche os seus olhos, fique num lugar confortável, ou onde você estiver, tá? Aqui a gente explica, fala, mas é sobre fazer, não é sobre ter o lugar certo, é sobre fazer o exercício, ok? Lógico, se você estiver num lugar mais calmo, você se concentra mais, certo? Compreendeu? Não tem certo e errado, é fazer, é executar, tá? Coloque a mão no seu coração, respire fundo. Para que a mão no coração? Para você sentir a sua respiração. Sentir, lembra? Sentir a sua respiração. Como o seu corpo está acelerado, como está a sua respiração? Ofegante, tranquila? Perceba, faça respirações profundas. Respira em 4 tempos, segura. 1, 2, 3. E solta em 6 tempos. Isso, repita novamente. Segura e solta pela boca. E conforme você vai soltando pela boca, você já vai imaginando soltando tudo que está doendo aí, tudo que está pesado aí, ok? Um exercício profundo este, simples e profundo. E diga mentalmente para você: eu reconheço o meu medo, identifique ele, eu vejo de onde ele vem, eu devolvo o que não é meu e eu escolho viver com confiança e amor. Sinta-se apoiada por sua ancestralidade. Lembre de toda a sua família, imagine um círculo em volta de você, todos que viveram as dores, os medos, os traumas, os abusos, mortes violentas. E hoje você está aqui tendo a oportunidade
de estar nesta aula, nesse despertar e fazer diferente. É sobre fazer diferente todos os dias, um pouquinho, ok? Trouxe aqui, vou trazer para vocês também aqui a oração do perdão para o outro? Não, oração do perdão para mim. Porque se eu não reconhecer os meus erros e as minhas falhas, eu não saio do lugar. Eu continuo me vitimizando. Oração do perdão para mim. Senhor, eu reconheço as minhas falhas e meus erros. Peço que me ajude a me perdoar e tirar esse peso que carrego e a seguir em frente com leveza. Que eu aprenda com os meus erros e que o teu amor, Pai, que teu amor, Pai, me cure. Sinta-se aberta, sinta esse amor recebendo, descendo sobre você agora uma chuva crística do amor incondicional da nossa Mãe Maria, do nosso Mestre Jesus, Sananda, Osha, aqui presente com você agora e dizendo para você, filha, você não está sozinha, estamos com você, você não está sozinha. Lembre-se disso. Você não precisa ver para sentir a presença, você precisa sentir a presença dos seus mentores, do seu anjo da guarda, daquele que você acredita que está com você. Não importa quem seja, qual é o nome, eles só querem que você se conecte com ele, para que eles possam te orientar, te intuir, te conduzir nessa jornada de evolução e de autoconhecimento, e de transformação interior. Vou trazer algumas perguntas para vocês refletirem, anota no caderninho. Quando faço esta oração sobre o perdão, liberando e soltando esses medos, essas culpas, como eu me sinto? Pare, respira e sinta como o meu corpo reage. Aí eu dizer, eu solto, eu não quero mais carregar fardo de ninguém, só vou carregar o que é meu, para minha evolução. Qual é o medo mais presente na minha vida hoje? Esse medo é realmente meu? Ou faz parte da história da minha família? Quem faz isso? Você está copiando quem? Quem age dessa forma na sua família? O pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seu avô, sua avó? O que eu deixo de viver por causa dele, desse medo? Escreva o que eu estou deixando de viver por causa deste medo. Quanto eu me permito me libertar hoje desse padrão? Depois da aula, você deu uma nota lá no início. Agora você vai dar uma nota aqui. O quanto eu me permito me libertar desse padrão. E qual pequeno passo hoje você pode dar e agir, apesar ainda do medo estar aí. Traga para sua consciência. Que pequeno passo você pode fazer? É muito importante você escrever. Isso vai trazer muita clareza para você direcionar um caminho para a sua história, para o seu despertar a partir de agora e buscar caminhos leves, mais leves. Esteja com pessoas que já chegaram aonde você deseja estar. Foi assim que eu cresci, foi uma das, né? Eu comecei a buscar estar com pessoas, mesmo virtualmente, com pessoas que chegaram e aí elas estão me levando, porque não é sobre motivação, porque a gente se motiva, o primeiro desafio a gente desaba. É sobre estar com essas pessoas, aprender, fortalecer
exercitar. E quando vem o desafio, eu não desmoronar, eu ter o equilíbrio. É sobre equilíbrio, ok? Então, eu quero trazer uma mensagem para vocês de reflexão final. Foi maravilhoso dessa aula. Eu me sinto eu. Onde uma pessoa, por muito tempo, ela disse para ela mesma que ela não é capaz, que ela não tinha capacidade para desenvolver. E eu estou aqui hoje. O medo não define quem você é. Ele é apenas um mensageiro mostrando onde ainda existe algo a ser curado. Então não deixa ele te paralisar. Vai buscar, vai encontrar o que está te doendo, te ferindo. Ressignifique para que você cumpra a sua missão, o seu propósito, a sua vida, trazer leveza para a sua vida todos os dias. O medo não te define. Ele só está te dizendo: olha, para você existe algo ainda para ser curado. Então, essa é a nossa aula de hoje. E de todo meu coração eu peço que vocês compartilhem este conhecimento para os seus amigos, seus colegas, familiares, sem pretensão. Apenas compartilhe. Não precisa dizer para você, ele precisa. Não. Apenas compartilhe. Seja esse mensageiro, né? Essa, essa luz para esse ser. E vai me ajudar a, a divulgar esse trabalho que eu estarei realizando. Vai ser, eu ainda não sei como vai ser, mas eu sei que essa primeira já está feita. Se eu vou fazer semanal, 2 vezes por semana, como que vai ser? Eu sei que eu estou construindo aulas profundas com exercícios para que eu possa auxiliar esses irmãos de luz que estão comigo na vontade e no desejo desse despertar e na busca do autoconhecimento e desse equilíbrio emocional. Até lá. Até a próxima aula.